Oi, minha gente, bora para mais um episódio de Velho Pod, experiências que inspiram. Esse canal que toda semana traz um conteúdo especial, diferente, uma conversa, um diálogo, algo que de repente vai fazer toda a diferença na sua vida. É para isso que Velho Pod serve. E aqui a gente pede para vocês ativarem lá o tal do sininho, se inscrever no canal, compartilhar tantas coisas bacanas que a gente discute aqui toda semana. Claro, agradecer a nossos patrocinadores, La Residência, Side, Droguesville, que ajudam o Velho Pod a estar no ar, que isso é tão importante. E hoje, o Matheus, lá da MB Bakery, fez um lanchinho todo especial pra gente também, e a gente só tem que agradecer que o Matheus, tem ajudado a gente, todo mundo ficar apaixonado pelos lanches e pelos quitutes dele. Matheus, um beijo pra você. E hoje, gente, vocês vão ficar completamente apaixonados. Porque hoje o nosso Velho Pod é com uma pessoa muito especial. Ele é muito especial, a voz dele é mais especial ainda. E você sabe que eu sou apaixonada com esse negócio de voz, né? Eu gosto dessa coisa do imaginário, do lúdico. E a gente, quando encontra uma voz dessa, eu acho que eu não preciso nem falar o nome, só de vocês ouvirem a voz, vocês já vão identificar, porque durante gerações este homem perpetuou aí o imaginário de muita gente, através de filmes, através de muitos momentos em que todo mundo, quando ouvia aquela voz, falava, opa, já sabe o que está chegando, já sabe o que vai acontecer no ar. Então hoje eu tenho o prazer enorme de ter comigo aqui no nosso Velho Pod Experiências que Inspiram essa voz extremamente inspiradora, Márcio Seixas. Olha, como eu estou honrada com a sua presença. Muito obrigado, Roberto, pelo convite. Olha esta voz. Por gentileza, diga para nós, Velho Pod Experiências que Inspiram com esta voz? Velho Pod, experiências que inspiram. Olha, vocês nunca imaginaram que Batman diria esta frase para vocês. Olha que coisa sensacional. E eu, Márcio, de verdade, falo para você, a gente estava falando nos bastidores. Eu te perguntei e te pergunto agora aqui, você tem noção da dimensão do seu trabalho, da grandiosidade, do tudo que você fez na sua vida ao longo desses anos? Roberta, eu não busquei esse tempo para poder avaliar isso. Porque quando eu entrei na dublagem, que era um sonho impossível para mim em BH, um dia, por puro acaso, eu estava dentro da dublagem e eu falei, eu não vou perder essa chance. Eu quero aprender tudo, eu quero saber tudo de dublagem. E assim foi, trabalhando na dublagem o dia inteiro e à noite no rádio. Você diz que gosta de rádio. Sim. Eu fui locutor a vida inteira e eu não tive tempo de avaliar isso. Bem que eu poderia ter parado de vez em quando, meu Deus, muita coisa que eu estou fazendo agora vai ficar rodando nos cineclubes, nas sessões nostalgia, sem ter ideia do que a internet colocaria, né, na vida do ser humano. Sim. E era impossível avaliar isso. Hoje, nesse parque tecnológico que nós vivemos, quando a minha voz está em todos os segmentos eletrônicos de mídia, eu digo assim, eu falei para 3 gerações. Isso Se é uma tão geração lindo. tem 18 anos, eu falei para 3 gerações. Eu falei para avô, para pai e para neto. Olha que coisa linda. E isso é muito bom. É muito bonito, isso é muito bonito, porque isso é um legado. Isso é um legado gigantesco, porque assim, eu acho que é a grande beleza da gente estar nessa jornada aqui na Terra. É o legado, é o que a gente vai construir. E você construiu uma coisa tão bonita, tem tantas pessoas, né, que quando param para ouvir, e isso sempre vai me causar um impacto muito grande. Como eu falei para você, eu amo o rádio. Eu realmente acho o rádio uma das coisas mais extraordinárias. E eu acho que isso é uma coisa que nunca vai mudar, sabia? Eu acho que a internet trouxe muitas coisas, mas eu acho que o rádio é uma coisa, Márcio, que sempre vai existir. O ser humano não vai se desconectar com uma comunicação com ele. Porque quando ele coloca um radinho aqui no ouvido,
Ele sabe que tem alguém falando para ele. Então será um companheiro eterno do ser Eterno. humano. É maravilhoso isso. E hoje você está com quantos anos? 80 e meio. 80 e meio é maravilhoso. E eu perguntei isso para você. Você pensava no envelhecimento? Isso Não. era uma coisa assim que você falava assim, gente, quando eu ficar idoso... Não dava tempo de Não pensar. dava tempo de pensar. Não, os filhos chegando e os trabalhos chegando também, não havia tempo. E você... Trabalhei muito, Roberta, muito, muito. Ainda continuo. Sim, você trabalha ainda. Ritmo, bem menos, mas eu trabalhava muito. Mas quando você me falou que quando você é a primeira vez que você viu uma dublagem, né, na televisão, eu fiquei tão impactada com isso de você de ser essa a sua percepção, um menino de 15 anos, né? E você me falou desse olhar da televisão que era ainda preta e branca, né? E a palavra e como era dito e como os lábios se mexiam. Olha o que você já prestava atenção com 15 anos. Roberta, eu tentava ler aquelas letras brancas em cima de imagens em preto e branco, sempre trêmulas e fora de foco. Eu ficava irritado porque eu não conseguia deduzir do lado direito do vídeo ou esquerdo a palavra que foi cortada. Então, Olha. o presidente, na época, Jânio Quadros, deu uma canetada, institua-se a dublagem e pronto, ponto final, e foi aprovado sem restrições. Ela foi aprovada. E aí foi um Deus nos acuda. Onde é que tem dublador? Porque não era uma coisa que se sabia. Não existia. Não existia. Então, busque gente no radioteatro. De novo, o rádio e a sua importância. A maioria dos dubladores de 1959 e 60 veio do radioteatro, São Paulo e Rio de Janeiro. Ótimo. E teatro e cinema. Vários estão aí hoje, trabalhando até hoje. O Daniel Filho, por exemplo, é um dublador. Tony Ramos, Lima Duarte são dubladores. E quando eu comecei a perceber os movimentos na tela eram diferentes do português que eu ouvia, eu ficava maravilhado, porque eu estava vendo em português uma ação na tela que tinha a mesma dinâmica. O português interpretava aquela emoção que eu estava... Claro, ocultaram o som original do inglês. Então, tinha uma fala em português interpretando aquela emoção. E isso me fascinava. Olha que coisa impressionante. Eu ficava maravilhado. E Um grito, choro. Um choro. Era muito autêntico. Uma mulher chorando, um homem chorando. Uma briga. Dois homens brigando. Os filmes que a gente via eram sempre faroeste, séries, Missão Impossível, desenho animado. E tudo correspondia no português. E eu dizia, meu Deus, que coisa maravilhosa é uma dublagem. E detalhe que não tinha curso, né? Porque na época era assim, vão buscar essas pessoas... A maioria de dubladores daquela época é autodidata. Aprendeu? Foi aprendendo, olhando, fazendo, faz mais assim, faz mais assado, aprendendo as técnicas de se falar junto com o ator na tela. E qual foi a sua primeira dublagem? Foi um desafio que, se eu tivesse medo, não estaria aqui hoje falando com você. Foi um estúdio cheio de atores experientes e eu novo. E o próprio diretor que estava me dirigindo foi o meu professor de dublagem. Olha! E ele me colocou para fazer uma cena. Eu ficava sentado dentro do estúdio, vendo aquelas cobras, aquelas vozes que me encantavam em Belo Horizonte. Ele, Márcio, vá para a bancada, faz o loop número tal, você faz fulano, um nome em francês. E aí eu não sabia nem procurar o texto aqui na minha frente, eu não sabia. E aí alguém foi e mexeu aqui, ó, seu personagem é esse aqui. Meu Deus! E aí, atenção, silêncio, para ele ver a cena. Era um pai vendo o filho correndo no filme As 24 Horas de Le Mans. Gente! E aí, numa ação desonesta, um corredor prejudica o filho desse
desse homem. Desse homem, entendi. Ele se arrebenta e morre. O pai vem correndo até o local do acidente, abre a multidão e ele começa a gritar assassino, assassino, em francês. Quando eu ouvi ele gritando, eu falei, meu Deus do céu, não me abandone. Porque você não é ator, né? Não, sou né? radioator. Eu sou radioator, de cinema e teatro, não. Não. E aí todo mundo calado, eu ensaiando, e eu tinha que gritar, assassino. Eu comecei a assassino. Não, Márcio. Grita em francês, assassino, e depois diz o texto. Olha. Foi terrível. Aí eu falei, eu posso ver mais uma vez? Pode ver quantas vezes você quiser. Aí via, procurando uma referência. Eu não posso errar, porque se eu errar, vou ficar nervoso, eles vão ficar me cobrando. Posso ver mais uma? Pode ver mais uma vez. E aí eu consegui gravar, gritando, assassino, assassino. E gritava, vociferava. Deu certo, Roberto. Olha que maravilha. Graças a Deus. Com certeza deu certo. Grupo Sai de Rio, empresa especializada em cuidadores de idosos. Qualidade e eficiência no seu lar. E é isso que eu ia te perguntar. Quando você vai fazer uma dublagem, primeiro, então, vocês assistem as cenas. Sim. E aí assistem várias e várias até você... Ou hoje você já assiste e já consegue fazer de uma vez só? Sim, hoje é assim. Porque a prática é tamanha que nós não precisamos ver várias vezes. Meu Deus, gente. Ser uma cena muito complicada. Essa não. Essa a gente tem que ver várias vezes, porque tem tosse no meio do caminho, tem uma limpada de garganta, tem uma hesitação na hora de falar. Eu falei com o meu cliente na semana passada, então temos que ver tudo isso para colocar o som correspondente a esse movimento na tela. Isso é muito difícil. Quando uma cena muito longa, nós temos que ver várias vezes, mas daí nós temos o recurso da marcação gráfica. Uhum. A caneta Bic na mão e a gente faz marcação no texto. Essa frase aqui está muito curta em relação ao inglês. Não tenho como tirar mais. Então, eu faço uma seta para a esquerda, indicando que eu tenho que correr na frase. Mas se a frase lá está curta e o texto aqui longo, então são essas marcações gráficas que vão guiando a gente. Porque quando eu disser para o diretor, estou pronto, eu ponho o fone aqui e olhar para a tela, eu vou ficar olhando para o meu ator falando, lendo o texto, olhando a tela, olhando o texto, e é esse processo até o fim da cena. Gente, isso é muito difícil. Isso é muito difícil. Eu fico impressionada com isso, porque eu acho que... Porque, assim, você tem que se desdobrar até mais do que o ator. Porque você tem que estar vivendo a emoção, falando o texto, interpretando na sua língua uma coisa que é de uma outra língua. Olha que loucura! E você falou exatamente isso, Roberta. Você descreveu a dificuldade do dublador quando tem uma cena longa. Digamos que seja um professor. Ok. A cena começa aqui, o professor falando, muda de plano, a câmera está lá atrás, ele continua falando, corta para o professor que chega perto. Esse aluno aqui, por exemplo, era um preguiçoso. Em compensação, ele vai para... Tudo isso é feito em cortes. Frases curtas que vão emendar depois, na edição. O dublador tem que fazer ela toda, do princípio até o fim. Eu não tenho a chance de fazer essa cena da mesma maneira que o ator americano fez. Não há tempo para isso. Então, o texto dele vai de cabo a rabo, da primeira até a última palavra. Meu Deus! Isso é que é um exercício cognitivo. Se a gente... Olha, você aí fica reclamando de fazer palavra cruzada. E olha esse homem, o que tem que fazer. Que loucura que é. E quando foi que chegou... Quando foi que você... Antes da gente falar de Batman, quando foi que você começou a perceber que o seu trabalho era muito diferente? Porque o seu trabalho sempre foi muito diferentão. Algum momento você olhou e falou, eu sou bom nesse negócio.
Sem falsa modéstia, pelo amor de Deus. Você já está com 80 anos, você pode falar à vontade que você não tem modéstia, não precisa ter modéstia nenhuma, porque o seu trabalho é espetacular. Muito obrigado. Eu comecei a implicar muito cedo com os vícios de tradução. Se você pegar uma canetinha e fazer aquele quadradinho para somar no final a quantidade de muito bem, enfim, num filme dublado, você vai ficar espantada. Muito bem. Eu me lembro de uma cena, me incomodou tanto, o colega se aborreceu comigo e fez o que ele queria fazer. Era uma cena de um policial. Ele ficava coordenando uma ação. O bandido estava encurralado, Ok. ele estava comandando as ações, vários policiais em pontos estratégicos e ele com walkie-talkie fazia assim: fulano, você tem ele na visão? Tenho sim, muito bem, permaneça. Fulano, e você, onde você está? Estou na garagem. Tá bem, muito bem, não perca ele de vista. Fulana, e você, está com cobertura? Estou, muito bem. E veio de muito bem até no ensaio. E aí teve um problema técnico. O diretor disse assim: espera aí, gente, parada técnica, deixa ver vão lá para fora fumar um cigarrinho, porque vamos ter que ver um problema aqui. Eu peguei a minha caneta e fui apagando todos os muito bem dele para ativar a criatividade dele, para dizer: perfeito, está bem, ótimo. Ok, alguma coisa. Vai trocando. Quando ele chegou e começou a ensaiar, quem fez isso aqui? Fui eu. Quem mandou? Não é quem mandou, fulano. Vai fazendo o seguinte, é muito bem até embaixo. Toda hora que vem ele incluso, vou ter muito bem. Isso é problema meu, não é seu. Diz o seu texto e não enche minha paciência. Eita! E ele gravou com muito bem, muito bem, muito bem, muito bem, até embaixo. Bom, uma moça, uma bióloga, salvou um ganso lindo, lindo. Salvou o ganso. Foi encontrado na natureza, machucado, ela pegou, foi tratando. É lindo ver isso, adoro ver isso. Nos vídeos que vem na internet e documentário. Sim. O ganso se afeiçoou, era um ganso selvagem. Se afeiçoou ela. Uhum. Tratou do bicho, ficou forte. Pronto, vai voar, vai para a natureza. Quando chegou na beira de um lago, que abriram aquela gaiola para ele sair, ele saiu assim meio... tipo, é isso mesmo? Você quer que eu vá embora? Quase perguntando. Quando ele bateu asa, não fizeram dublagem, fizeram voice over. Okay. Então ela falava e de baixo ficava a voz em inglês assim: right. Tudo bem, a bióloga queria falar assim. Sim. A tradução colocou certo, e o ganso voando, e ela falava certo. Meu Deus. Certo. Aí, tudo a ver com a cena, né? Eu começo a vociferar, minha mulher fala assim: mas você é muito chato. Eu não aguento ver filme com você. Você fica vendo essas coisas, mas é impossível para mim não ver isso. Onde é que estava esse diretor que falou: fulana, fala tchau. Voa, alguma coisa. Voa, volta, te amo, cabe tudo. Tudo, menos certo. É como brincar nos filmes dublados com passarinho, papagaio, cachorro, gato, elefante, cavalo. É sempre bom garoto, bom garoto. Quando é fêmea, boa menina. Gente, nós somos amantes de pets. Nós conversamos com pets. Sim. Coisa mais linda do vovô, dar beijinho no vovô. Que coisa mais linda. Não vai para a dublagem, boa garota. Por que não fazer como nós fazemos com os nossos pets? E aí, claro, eu provoquei algumas situações de desagrado, de má vontade. Lá vem você, o inventor da dublagem. Não, desculpe, não vou me meter, mas eu vou fazer o meu diferente. É isso. E eu acho que eu consegui.
Você acha? Eu tenho certeza, porque foi o seu diferente que trouxe você para o que tem hoje. Porque eu acho que é isso. Eu acho que as suas dublagens, elas têm... Eu acho que é isso que a gente enxerga. Porque não é aquela dublagem convencional, não é assim, ponto vírgula. Você coloca a alma naquilo. E eu acho que fez isso que fez você passar de geração a geração e criando esse encantamento porque você conseguiu entender isso. Porque não é simplesmente chegar e ler o texto. Por isso que eu estava falando, porque eu acho isso difícil pra caramba. Porque eu acho, é igual hoje, quando a gente ouve um rádio, é a mesma coisa, colocando hoje, por exemplo, quem faz jogo de futebol no rádio, o locutor do rádio. Cara, eu adoro futebol. Então, eu venho, sempre que eu estou trabalhando, quando eu volto, eu normalmente estou ouvindo futebol no rádio. E eu fico impressionada, porque ele está falando entendeu? De 22 jogadores ao mesmo tempo. De todos os times. De todos os times, é isso. E ele está falando, não, porque fulano passa para fulano, passa para ciclano. E a velocidade do processamento. E você sente a emoção como se você... E às vezes você, vendo na televisão, não emociona tanto quando você está ouvindo. Nunca. Não é a mesma coisa. Nunca. Então, para mim, é isso que eu fico tão impactada com a voz. Porque eu acho que a capacidade de vocês trazerem esse lúdico, isso é muito sensacional. La Residência, Centro Residencial Geriátrico. Contamos com 3 unidades no Rio de Janeiro, prontas para acolher o seu idoso com carinho e atenção. Somos gente que cuida de gente. Roberta, eu estava numa festa com o garotinho e eu falei, o dia que eu encontrar com ele, eu vou perguntar. Não é possível. Tá certo, eles têm uma lista dos jogadores pelos números de camisa. Sim. E os nomes de 2 times. Digamos, é o Japão jogando contra o Vietnã. Sim. Os nomes, imaginem os nomes, São a grafia desses nomes. Inacreditável. E a sim. grafia. Tá bom, digamos, tá bem, ele foi durante o dia, deve ter o Google japonês, o Google vietnamita, ele procurou, sim, conseguiu. E aí? E na hora, naquela força, naquele dinamismo, bola para fulano que atrasa para fulano, que vai pela ponta direita, fulano corta. Como é que pode? Eu jamais conseguiria fazer aquilo. Sério? Jura? Não há chance de eu fazer aquilo. É mesmo, Márcio? Sim. Mas você é bom nisso, nessa dinâmica. Já pensou um jogo de futebol narrado por você? Ia ser um negócio. Você acha que a gente não ia conseguir prestar muita atenção no que está acontecendo no jogo? Mas aquilo realmente... jogo de futebol me impressiona. O cara conseguir trazer aquela dinâmica, que é o que você falou. Não é só o lance que está acontecendo. É todo o entorno que está acontecendo. Porque às vezes a bola está com ele, mas a falta está sendo feita pelo outro lá atrás. Lá embaixo, eles sabem tudo. Ele desprega o olho daquele que está mancando ali no gramado para ver o sujeito reclamando com o juiz aqui embaixo. Ele fala de pessoas, de jogadores com que ele não conhece pessoalmente. Sim. Sim. Será que todos os narradores daqui conhecem de perto todos os 2 jogadores dos 2 times do Fortaleza não, que foram não tem rebaixados? Como é que sabe isso? Como é que pode? Eles são uma classe cerebral especial. Tenho certeza. Olha, Márcio Seixas dizendo isso é uma coisa muito séria, hein? Tenho certeza. E vamos lá, como é que o Batman chegou na sua vida? Porque esse foi uma coisa assim, né? Eu vejo assim, que crianças hoje ainda querem ouvir você. Sim, muito. Né? Por conta do Batman. Como é que o Batman chegou na sua trajetória? O Batman não é uma coisa tétrica na cabeça das pessoas, Roberta. Ele não. Porque ele é muito educado, ele é muito gentil. Por mais que ele tenha aquela imagem aterrorizante, que vem sempre no escuro, né? Aquela cena do olho dele no desenho se fechando e abrindo, eu acho aquilo uma coisa do outro mundo de espetacular. E crianças, velhos, não é velho no sentido pejorativo, pessoas de idade gostam do personagem pela mensagem de, eu não vou dizer doçura, de gentileza que ele passa. Sim. De autoridade, de proteção. As manifestações
que eu já recebi de carinho por causa do Batman, algumas já me fizeram chorar, a maioria me diverte, a maioria me encanta. Eu posso ficar a tarde inteira com você aqui, dando 1000 exemplos do quanto eu já me emocionei com o Batman. Uma só, eu estava numa livraria, eu estava vendo um CD, e eu estava fazendo assim nos CDs e tinha alguém, aí eu queria assim, ele estava aqui do lado, aí eu ultrapassava ele e vinha para cá, aí ele me ultrapassava, aí eu resolvi ir para o outro lado da banca, ele veio também. Teve um momento que ele pegou um CD, ele ia perguntar, e o CD estava assim. Aí eu olhei para ele e disse, o senhor se incomoda de eu perguntar uma coisa para o senhor? Eu falei, não, o senhor é a voz do Batman, né? Ele estava com os olhos cheios de lágrimas. Olha que maravilhoso. Então ele tem esse poder, esse personagem, e graças a Deus, Roberta, eu consegui fazer mesmo com esse tom de voz, que não é o meu, eu tenho que colocar num timbre mais, né, num diapasão um pouco mais baixo, que é para vestir bem aquela fantasia. Eu posso me dar por feliz, porque é um personagem que, embora seja amedrontador, ele provoca muito encanto. Sim, mas você sabe que eu fico pensando, eu particularmente, né, dentro desse universo, por exemplo, eu adoro o Batman e eu nunca gostei do Super-Homem, por exemplo. Acho o Super-Homem um chato, sabe? Eu acho ele muito chato, desculpa, né? E eu acho que uma das questões do Batman que mais me encanta é porque o Batman é gente. Porque sai um pouco dessa linha do extraordinário, né? Porque tem um superpoder. E não é, ele é uma pessoa que tem ali todas as capacidades e tem a humanidade. E com uma gentileza, com uma força muito, muito poderosa. Mas eu também entendo que tudo isso chegou para a gente com essa leitura pela sua voz. É Obrigado. isso que eu acho que você precisa pensar. Que eu acho que muito do que a gente entende do Batman com essa gentileza, com essa energia, porque é uma fala que abraça, mas é uma fala de poder. Essa fala, essa energia é a sua voz. Porque a gente vê o Batman nessa dublagem, nesse lugar. Então, eu acho que você também construiu um Batman pra gente. Muito obrigado. Com uma força que a gente passou a admirar. Muito obrigado. Tanto é que a gente reconhece o Batman através da sua voz. A minha produtora lá do meu Instagram falou, olha, mas que cena interessante do Batman. Quando eu vi, para ilustrar o que você está falando dele ser um ser humano, o Alfred chega perto dele e diz assim, o senhor não tem comido, o senhor não almoçou, o senhor não isso e aquilo outro. E ele estava, eu estou cansado, Alfred. Por que, senhor? Eu combato o crime, mas e aí baixa a cabeça e diz assim, mas o crime não acaba. Não, mas a guerra não acaba. Era uma pessoa frustrada com esse prende bandido, solta bandido. Ele vai lá e prende, a polícia vai lá e solta. Era um desabafo de um homem cansado de lutar para defender a sociedade. Eu estou cansado dessa guerra. Eu prendo, levo e não acaba. Essa guerra não acaba. Era um desabafo. Eu acho essa cena lindíssima. Linda. Porque, na verdade, é isso, né? É um homem, como outro qualquer, que tem essa capacidade, que tem esse desejo de transformar a sociedade num outro lugar, levar isso para um outro patamar, mas ele não tem superpoder. Ele não tem o poder da Kryptonita, ele não tem o poder de viver 1000 anos como Wolverine, ele não tem. Ele é um homem.
Então, essa humanidade do Batman, eu acho que faz com que ele seja um personagem muito bacana, mas muito bacana, sabe? Mas eu vejo que, eu acho que esse revestir da humanidade é a sua voz. Porque se você não tivesse... E aí, a gente vem lá naquilo que você estava me contando. Porque talvez se você tivesse aceitado fazer uma dublagem ajustadinha, a correta, aquela dublagem que é ponto, vírgula, ele fala, eu falo, ele fala, eu falo, o Batman não seria isso. Porque você também entendeu, você aprendeu a fazer a leitura do personagem. Porque eu acho que isso é fundamental, porque se você não lê o personagem, como é que você vai dar voz? Para ilustrar, Roberta, se eu tivesse sido escalado para fazer o Batman, o primeiro, aquele bem ingênuo, com grafismo na tela, Sim. de onomatopeia, esse talvez não encantasse tanto. Vamos lá, a dupla dinâmica, com essas inflexões americanas. Vamos lá, Robin, outra coisa que eu não quis fazer na dublagem. Olá, Robin, a nossa prosódia não é assim. Eu falo, oi, Roberta. Sim. Eu nunca vou cumprimentar você dizendo, oi, Roberta. É verdade. Nem você vai dizer, oi, Márcio. E foi outra coisa que eu eliminei já, quando comecei a ter um pouquinho de autonomia. Olá, John. Olá, Mary. Olá, juiz. Muito bem, seu guarda. Tudo bem, seu guarda? Sempre com a inflexão para baixo, mas não é disso que eu quero falar. O Batman, aquele que faz... Batman... Eu não poderia fazer essa voz naquele desenho, naquele filme. Porque a voz ali está... Vamos, está na hora de combater o crime. A voz é lá em cima. Este traço, quando eu vi pela primeira vez, e eu não queria fazer, Roberta. Mentira! Eu cheguei a Everest para dublar com uma diretora chamada Ângela Bonatti. Eu passei rápido pelo pátio dos estúdios. Socorro, a gente ia perder o Batman, quase. Aí, quando eu ia passando pela porta do estúdio B, a porta se abre e sai um colega soltando palavrão. Ele estava comigo. Aí eu parei, o que houve? E o filho do Herbert saindo atrás com o texto na mão. O que é isso, Márcio? Não, depois eu falo. Faz um teste aqui para mim. Não posso, porque a Ângela está me esperando. É rápido. Não posso. A Ângela já me chamou aqui pelo alto-falante. É rápido, não vai demorar nada. Aí eu olhei, tá, vamos embora, rápido, vamos embora. Mas o que houve? Nada, ele tem que fazer, eu tenho que mandar um teste para o Silvio Santos. E falou no colega, ele está resistente, ele não está conseguindo chegar a voz naquele timbre. Tá, vamos embora, não posso perder tempo. Quando a cena foi projetada, eu fiz assim. E o som? O som no estúdio, não estava no fone ainda. Meu Deus, quero ver de novo. Aí ele fez assim, tá vendo? Tá vendo? Aí já começou a ter um pouquinho mais de tempo. Deixa eu ver de novo. Kevin Conroy, a voz original, que foi a voz consagrada pelos cultuadores de Batman. Meu Deus, que coisa espetacular. Márcio, você tem que ficar no timbre dele. Vai, deixa eu dar uma lida. Primeiro, não projeta não. Ok. Dei uma ensaiada. Pronto. Mandou, mas veio em questão de relâmpago. Pronto, aprovado. O Silvio Santos está com pressa. Já está anunciando o desenho. E foi assim que eu comecei. De uma forma meio atropelada. E não querendo fazer. Olha isso. Um profissional honesto. Não, eu não posso entrar aqui porque tem uma diretora ali me esperando. Não, é rápido. Se alguém com menos insistência dissesse, que pena, então vai, eu não estaria aqui fazendo o Batman.
Olha que coisa É. incrível. Vou Era para fazer. ser você. Janeiro tem mais Batman aí para fazer. Olha isso, mas olha só, era para ser você, eu acho que, porque eu tô te falando, acredita em mim, eu acho que muito, porque eu acho que as vozes, né, e assim, quantas dublagens nós temos aí icônicas no mundo inteiro, que quando você ouve, você fala, gente, é a voz. Então, assim, como que isso é forte? Mas eu acho que isso é da pessoa, eu acho que você trouxe para ele essa estrutura emocional que a gente aprendeu a ouvir e falar, é o Batman. E aí o Batman tem esse outro abraço que talvez, se fosse uma outra pessoa, não conseguiria fazer. Porque eu acho que de verdade é isso, é essa leitura que você faz e essa capacidade que você tem, como você falou. Eu olhei para a imagem e uau! Eu acho que isso é uma coisa também que a sua admiração e o seu prazer em fazer, isso traz muita coisa. Isso faz muita diferença. E eu vejo que, até pela forma como você fala, eu acho que esse tesão, essa paixão não mudou, né? Não, de forma nenhuma. Até hoje. Até hoje. E você trabalha com esse mesmo olhar. Drogas Mil. Clique e retire em até 30 minutos, comprando online ou pelo app em 30 minutos na sua loja. Eu sempre digo que eu nunca cheguei num estúdio de dublagem entrando de costas. Eu entro de frente para ficar. Eu quero ir até o fim do meu trabalho, quero fazer ele bem. Se eu percebo durante a execução que não me agradou, peraí, eu atrapalho a gravação, eu bato assim, vamos outra, porque eu não gostei não. Tá, vai outra. Aí eu faço, eu preciso ficar satisfeito. Mas eu tenho que gostar quando eu acabar de gravar. Mas é isso que faz você ser tão bom, né? Você fala de vozes que quando vestem o personagem, eu estava pensando num colega meu que eu amava, chamado Darcy Pedrosa. Você deve ter visto muito. Adivinhe se quiser. Acredite se quiser ou puder. Darcy Pedrosa. Nós, os profissionais de dublagem, discutíamos isso. O que o Darcy faz na voz para falar daquela maneira? Quando chegava ao final do documentário, ele fazia assim: acredite se quiser. Havia uma coisa na maneira dele falar que ninguém conseguia fazer. Se o Darcy dissesse, eu não quero mais dublar o Jack Palance, põe outro no lugar, ninguém conseguiria. Porque era dele dizer, acredite se quiser. E era uma vírgula, né? Que ao mesmo tempo... É uma mini trava. E aí é uma voz, junto com a respiração, o fôlego que ele projetava, que era um encanto. E que é aquela sensação assim, acredito ou não. Ele me coloca numa mesma... Ele me põe em dúvida, né? Dentro daquele questionamento. Teve alguma voz que você ouviu ou algum personagem que você falou, esse eu teria feito? Vozes, sim. André Filho. André Filho era o homem de 6 milhões de dólares. Era o Rock, o lutador. Era o Sr. Hart, da dupla Casal 20. André tinha essa capacidade. Ele tinha uma voz que você não tinha a menor dúvida que era a voz que estava na tela, era daquele ator. Max, que era dublado pelo nosso amado Orlando Drummond, que era o mordomo dele, a maneira como ele, às vezes, chamava a atenção. Max, você não olhou isso aqui direito, Max. Como é que você faz assim, cara? Me ensina como você faz isso. André foi uma voz que me impressionou muito, muito. Darcy Pedrosa, Paulo Gonçalves. Paulo Gonçalves narrando um documentário, eu, locutor, eu já vim pronto de Belo Horizonte, Roberta. Locutor. Quando eu vi Paulo Gonçalves, um ator de TV, de teatro e cinema, que só trabalhou nisso na vida, sem ter trabalhado em rádio, sim, rádio, teatro. Sim. Fazia uma narração de um documentário, eu ficava na técnica,
Eu chegava na Ebert para trabalhar e ficava na técnica, de um jeito meio escondido, para não chamar atenção. Como é que ele faz essas inflexões? Como é que ele consegue fazer essas inflexões? Esse mundo me fascina. É nítido. Eu acho que, e de verdade, Márcio, eu acho que é isso que faz a gente continuar seguindo nossa trajetória, porque eu falo para você que eu sempre me encanto por pessoas que têm esse brilho nos olhos de falar daquilo que gosta. Eu, como médica, eu falo para você, eu nunca pensei em fazer nada na minha vida que não fosse medicina. Eu venho de uma família pobre, que eu sou a primeira pessoa a ter um diploma na minha família. As pessoas me diziam, inclusive, que eu era muito metida de querer ser médica, afinal de contas, não era, né? Para desestimular, está assim, né? Né? E assim, eu sempre quis fazer medicina. A medicina, para mim, é a coisa mais fascinante. O ser humano, para mim, eu amo a velhice, para mim, essa jornada do envelhecimento sempre me fascinou. Porque os meus avós, eles eram para mim as pessoas mais impressionantes que eu via na minha vida. Porque eu achava eles tão inteligentes, tão incríveis, eles tinham tantas histórias para contar, eu sempre me encantei pelas histórias. E como eles tinham cabelo branco, muito branco, e rugas, né? E naquela época o idoso era aquela carinha daquele idoso. E eu ficava tão encantada com aquilo, e eu falava, cara, eu preciso ser velha. Eu queria ter aquela face, aquela fisionomia, porque eu achava que para ser inteligente você tinha que ser idoso. E eu sempre fui muito apaixonada por esse lugar. E eu sempre fui muito encantada pelo encantamento deles. E quando a gente vê uma pessoa com 80 anos, com essa luz, com essa força, com esse encantamento que você tem, é tão bonito de ver, é emocionante de ver. Você é uma pessoa que emociona. Obrigado. E não aí quando a gente primeiro acha que a gente se emociona pela sua voz, mas quando a gente te conhece pessoalmente, a gente se emociona por você mesmo, porque você é uma pessoa que emociona, sabe? Pela sua força, pela maneira como você descreve e discorre pela sua trajetória, a gente vê a grandeza. E aí a gente entende o seu tamanho. A gente entende o seu tamanho, que esse tamanho foi construído porque você é grande mesmo, muito entende? Obrigado. Porque você tem essa força. E é muito lindo de ver. De verdade, eu estou muito honrada de ter podido conversar com você hoje, da gente ter trocado essa energia tão bonita. Eu é que agradeço. Sabe? De verdade. E olha, temos 1 hora já que a gente está conversando. Você acredita? É mesmo? Temos 1 hora de conversa. E a gente tem que encerrar esse podcast, apesar de eu estar com o coração pequenininho, porque eu ficaria com você aqui horas e horas a gente conversando, né, sobre a sua trajetória, que é linda, que tem que ser muito honrada e que tem que ser realmente todos os aplausos para você, porque você é realmente uma pessoa muito incrível. E eu queria que você, antes de nos deixar nesse podcast por hoje, que depois a gente te convida de novo, eu queria perguntar para você, o que pira você, no sentido de te deixar chateado com a vida, e o que inspira Márcio Seixas? O que me deixa chateado é falta de educação. É uma coisa. A falta de educação me tira do sério. Eu não consigo olhar com indiferença para um motorista no acostamento me ultrapassando porque ele quer tirar vantagem para ele. Eu fico possesso. E a minha mulher, para de dar soco em ponta de faca. Eu posso sentir? Eu quero sentir. Sentir a gente tem o direito. Você é uma pessoa lamentável, eu falando para o indivíduo. Sim. E ele, esperto, ele conseguiu passar na minha frente. E a outra pergunta é... O que te inspira? Desculpe, então, apenas para finalizar, falta de educação. Posso contar uma historinha? É rápido. Posso contar várias. Eu estava fazendo um trabalho na semana passada em Brasília, quando eu estava no 21º andar do hotel, logo abaixo entrou um adulto com um garotinho dos seus 14 anos. Quando a porta se abriu, ele estava com o olhar assim no celular.
Ele veio de frente para mim, eu disse, boa tarde. Ele não respondeu, virou as costas e ficou com as costas para mim. O garoto que estava do lado dele disse, boa tarde. Eu falei, oi, boa tarde, você está bem? Eu estou bem, o senhor? Eu estou bem. Vai passear? Não, eu vou com meu pai, ele vai trabalhar, eu vou com ele. Com síndrome de Down. Que bom, cara ótima. Olha, que bom. Você está gostando aqui do hotel? Eu estou, e o senhor? Eu estou. E da cidade, você já? Não, não conhecia a cidade. Quando ele saiu, ele foi, tchau. Eu falei, tchau. E o pai continuou com o celular. Eu falei, que coisa. Que lição, né? Que lição. Um garoto com síndrome de Down, educado. E o pai continuou absolutamente separado de mim, do filho dele, com o olho no... E incapaz, os olhos na incapaz tela de dar um bom dia, né? E o que me inspira, Roberta? Meus 10 netos. Ai, que maravilhoso! Que devem se sentir maravilhados, afinal de contas, o meu avô é o Batman. O meu Oscar é esse. Que o meu avô é maravilha. Batman. O vovô, eu vi o Batman. Vovô, versão brasileira, Herbert Richard. Ah, mãe, a voz do vovô. Maravilhoso. Deus, obrigado. Eu cheguei até aqui para ver isso. Ai, que lindo, gente! E a gente chegou até aqui para ouvir essa voz, este ser humano, porque mais impressionante do que a voz é o ser humano por trás dessa voz. E é Muito isso. obrigado. E é muito lindo, porque eu acho que Velho Pode é isso. É esse movimento de inspiração que eu, pelo menos, busco um pouquinho trazer todos os dias para cada pessoa 50 a mais desse país, para a gente entender que idade nunca vai ser um motivo da gente se sentir por baixo, pior, diminuído. É essa a nossa batalha todos os dias, né? Para que a gente tenha o direito de envelhecer, que as pessoas respeitem esse processo, porque nada é mais justo, né? Afinal de contas, você só pode estar aqui hoje dizendo dos seus 10 netos porque você envelheceu. Né? Então, Exatamente. essa é a nossa grande verdade. E eu só posso te agradecer. Muito obrigado, Que querida. coisa linda, gente. Eu tenho Muito certeza obrigado. que vai ser inspirador para muita gente. Muito obrigada, Obrigado viu? a você. E eu tenho certeza que vocês amaram esse Velho Pode. E olha, eu preciso deixar para você um brinde do nosso Que bom, patrocinador. que bom, da muito Brasil. obrigado. O Matheus deixou esse lanchinho Que bom. para cada um. Tem da entrevista, hein? Pois, Ainda ganha brinde. Lógico, tem sempre, os nossos patrocinadores sempre deixam aqui um mimo especial para todo mundo. E Muito bem, meu Deus. vamos terminar esse Velho Pode agradecendo demais, 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 Márcio, por tudo que você trouxe, por toda a sua energia, por toda a sua alegria. Você pode encerrar esse Velho Pode com a sua voz espetacular, dizendo, Velho Pode, novamente, experiências que inspiram e até a próxima. Velho, repita. A minha Velho Pode, experiências que inspiram. Até a próxima. Velho Pode. Experiências que inspiram. Até a próxima. Ah, gente. Beijo, Brasil.